presidente, eu queria também relatar que, nesse momento em que o Brasil vive um dos seus maiores movimentos, que nasceu de uma reivindicação das mais justas, que é do transporte público de qualidade mais barato. O pivô de tudo isso, que acordou esse povo brasileiro, era os 20 centavos. Mas tinha mais coisa, mas os 20 centavos acordou o povo brasileiro. E aqui em Patinho começam a organizar pessoas que querem discutir o transporte coletivo. E a gente se preocupa, tive uma audiência aqui pública do idoso, onde falava de violação do direito do idoso, e um dos temas mais marcantes aqui retomada é a questão do desrespeito ao idoso no transporte coletivo. A forma como foi organizado o transporte coletivo, que os idosos às vezes se veem em forma vexatória, e a forma como o transporte coletivo nosso se organiza. É um serviço público, de uma concessionária, que hoje presta serviço, a meu ver, muito na revelia da vontade da população. Tem aí a malfadada bilhetagem eletrônica, que prometia integração, que está lá na lei, que está no decreto, e que a empresa só arrecada, e não integrou sistema nenhum. E desligou todo o processo de integração, que nós pagamos por isso. As pessoas pagam. De um sistema totalmente arbitrário, onde você pega o seu dinheiro, coloca crédito no cartão, e se você não usar depois de 6 meses, vai para o bolso do dono da empresa, porque você perde. Eu nunca vi uma situação dessa, e a gente aceita na nossa cidade passivamente um decreto com causa dessa natureza. É um roubo de população do nosso município, é um desrespeito tremendo. E aí, o governo federal corta impostos, reduz impostos, reduz o valor da passagem. Agora a passagem para você que tem cartão reduz 20 centavos. O outro vai pagar com o dinheiro dele lá, reduz 10 centavos. Mas o governo não botou impostos, não foi para todos? O que garante a empresa cobrar uma passagem mais cara só porque não tem cartão e o outro não tem? É cada expectativa de ficar com o dinheiro de quem não usar ele depois de 6 meses? Já está previsto para a empresa que ela vai embolsar o dinheiro que não é dela? São questões que a gente precisa discutir e que a cidade de Patinho precisa discutir. Mas esse ano é o ano dessa discussão. E não é porque eu vou estar na rua, não. Porque nesse ano vence a concessão do transporte público aqui em Patinga. Esse ano é hora de escutar a população sobre o tipo e modalidade de transporte coletivo que nós vamos querer aqui. O contrato é de novembro de 91, com previsão de 7 anos de contrato e com 3 renovações de 5 anos. O contrato durou 7 anos, teve 3 renovações sucessivas de 5 anos. Nesse meio termo, a área branca que ganhou a concessão teve o prazer de poder vender a concessão para a Autotrans. Vendeu a concessão, infelizmente tem uma lei federal de autoria do senador Sarney que permite a venda da concessão desde que o concedente concorde, que na época o prefeito concordou na concessão, e hoje agora nós vamos discutir. Em novembro, 29 de novembro, expira a concessão de transporte coletivo aqui no município de Patinga. Agora é hora de pedir ao jurídico para que a gente comece o processo, um requerimento de uma audiência pública, um pouco processo de movimento, para discutir com a sociedade qual o modelo de transporte público que nós queremos, qual o modelo de concessão que a gente vai fazer. Porque hoje nós vivemos outros mecanismos. A legislação hoje praticamente obriga a haver consulta pública. Todas as concessões que o governo federal faz hoje, todas as grandes licitações, são precedidas com consulta pública. Qual a modalidade de transporte que nós queremos aqui? Porque nós não queremos esse transporte que cai, não. Que a amarrota de determinados horários não tem qualidade, perdeu qualidade nos últimos anos. Aí, nós já tivemos aumento de passagem aqui no passado, baseado na troca dos ônibus com ar-condicionado. A empresa foi retirando gradativamente os ônibus com ar-condicionado, praticamente sem nada contra, e continuou pagando o mesmo preço. A modalidade do transporte que nós vamos querer agora vai ser discutida pelo povo de Patinga. E nós estamos caminhando também, indicação ao prefeito municipal, para abrir esse processo. Para quando chegar em novembro, nós tenhamos que fazer aí um contrato emergencial com a Autotrans. Emergencial é um novo modelo de transporte para a nossa cidade. Emergencial é um modelo de transporte que priorize a população, que crie condições, que estabeleça qualidade e, principalmente, passagem mais justa. Meios de controle para que a população possa acompanhar a planilha. É praticamente impossível acompanhar essa planilha, porque não tem controle nem de quem anda, da forma que anda, não tem controle das gratuidades. Uma situação que nós estamos acumulando difícil. É lógico,
O governo que está aí veio para mudar muitas coisas, e a mudança do transporte coletivo é uma das mudanças que nós esperamos, sonhamos e vamos ajudar a fazer, vereador Camilo. Vamos ajudar a fazer, porque nos interessa, tenho certeza que essa casa tem interesse de participar desse debate do transporte público de qualidade. Né? Queira Deus sem autotrânsito. Pergunta, senhor presidente. Próximo vereador.